Fala curioso e fala curiosa, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e bem galera, há algumas afirmações que para as pessoas de hoje em dia soam como completos absurdos, mas a história revela, por exemplo, que durante a Idade Média, enquanto a ciência atravessava momentos difíceis e sofria descrédito, as pessoas acreditavam em vários tipos de maluquices. Elas achavam que bebês não sentiam dor e faziam cirurgia neles sem nenhum tipo de anestésico. Além disso, animais eram levados aos tribunais para pagar por seus crimes. Sangue de gladiador era servido como remédio para pessoas com epilepsia. E olha só a maluquice de agora, vou até falar um pouquinho mais baixo aqui. Olha, tinha até mesmo árvore de biluna pendurada nas casas das mulheres. Olha só que maluquice, meu irmão. Então, ficou curioso e curiosa para saber sobre isso? Já clica aqui no gostei, se inscreva caso não seja inscrita ou inscrito aqui no canal, hein? Muita gente passa por aqui e acaba não se inscrevendo. Então, muito obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. O meu nome é Alex Lima e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Fala do Mundo. Número 11, homúnculo. Na era medieval, acreditava-se que as pessoas já vinham formadas dentro do espermatozoide, olha só que loucura. E era nisso que acreditavam os eruditos nos séculos passados. Eles pensavam que a criança já estava formada dentro do espermatozoide e que só precisavam crescer. Assim, o papel da mulher na reprodução ficaria limitado à função de incubadora. Pouco tempo depois, surgiram os opositores dessa ideia, para quem o início da vida acontecia no corpo feminino. A semente masculina apenas despertava essa vida. No fim das contas, a verdade estava em algum lugar entre essas duas teorias, né? Nenhuma delas estava totalmente errada. Mas pensar que alguém já estava formado dentro do espermatozoide e só ia crescer é para se lascar mesmo, viu? Eu mesmo não acreditaria nessa não. Eu também. Número 10. Titívulos. Para quem não sabe, na Idade Média, os livros eram escritos pelos monges, tudo ali ó, na mão. E não é de se estranhar que eles cometessem erros, afinal, todo mundo erra, é humano. No entanto, pelo visto, esses religiosos não queriam admitir as falhas, pois inventaram até mesmo um demônio específico para erros de escrita, que eram aí os titívulos. Isso mesmo, se um monge errasse, com certeza aquilo ali não era obra dele, né? Era obra aí do capiroto querendo aí estragar a imagem dele, era obra aí de titívulos. Que coisa absurda. Supostamente, o espírito reunia todos os erros de um monge numa sacola para que, após sua morte, o diabo pudesse apresentá-los, dificultando aí a entrada do religioso no paraíso. Pois é, galera, no dia do julgamento, então, esse capiroto chegava lá com a sacola cheia de erros gramaticais e jogava lá ó, na mesa de Deus, dizendo que esse monge errou muito na vida, né, impedindo aí que ele entrasse no céu. Então, obviamente, esse monge ia para onde, ó? Lá para baixo. Então, dá, né, a entender que antigamente acreditavam que o inferno era um lugar de pessoas analfabetas. Olha só que doideira, né? Portanto, se você quisesse ir para o céu, tinha que errar em nada aí. Você não poderia errar, tinha que escrever tudo certinho. Mas se fosse esse negócio ainda existisse nos dias atuais, com certeza aí titívulos ia levar um monte de gente lá do Facebook. Porque o que eu vejo de gente errando aí, né? Erros de gramática no Facebook não tá... Até eu mesmo errei, não vou mentir. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Número 9, coração perdido. Se hoje em dia, quando alguém morre, o IML demora aí horas e até mesmo dias aí para pegar o corpo, na era medieval não era tão diferente não, viu? Antigamente, transportar corpos era algo bem complicado. Mas e se o defunto tivesse pedido ainda em vida para ser enterrado em um local aí importante para ele? Como é que funcionava isso? Para casos assim, as pessoas por volta do século X costumavam extrair o coração e sepultá-lo no lugar onde seria impossível colocar um cadáver inteiro. Contudo, só os ricos poderiam fazer algo assim. Entre eles estavam aí Ana Bolena e Ricardo I, também conhecido aí como Ricardo Coração de Leão, por sua grande reputação como guerreiro e líder militar. Número 8. Julgamento animal. Um animal poderia ser intimado a comparecer à corte real. Isso mesmo, eles poderiam ser criminosos de alta periculosidade.
e eles eram até mesmo levados a julgamento como advogado, juiz e tudo mais. Os bichos podiam ser presos e até enforcados. Gente, e as presepadas não paravam por aí não, viu? Em uma ocasião, na cidade suíça de Lausanne, a corte intimou larvas que estavam sendo aí processadas por comer as plantas dos jardins. Resultado, né? Elas não compareceram e assim foram excomungadas e expulsas da cidade. Que viagem é essa, velho? E eu fico pensando como é que a galera, né, expulsou aí e pior, excomungou as larvas aí da cidade, né? Mas enfim, já os gatos estavam entre os bichos mais executados, pois acreditavam-se que eles tinham parte aí com o demônio. Isso levou a um extermínio felino e a uma consequente proliferação de ratos. Os ratos, por sua vez, teriam sido os responsáveis por espalhar a peste negra pela Europa. E para quem não sabe o que foi a peste negra foi a pandemia mais devastadora registrada aí na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia e atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Acredita-se que a bactéria Yersinia pestis, que resulta em várias formas de peste, tenha sido a causa. Pois é, aqui se faz e aqui se paga. Número 7. Continente perdido. Há muito tempo atrás, diferentes nações acreditavam que um continente que ficava no meio do Oceano Pacífico tinha afundado. O território era chamado de muitas maneiras, inclusive Pacifida ou Mu ou Lemúria. A Ilha de Páscoa era tido como uma prova indireta da existência do continente, que teria afundado aos poucos até desaparecer por completo. Aí fica aquela pergunta no ar, né? Será que esse continente aí acabou se tornando Atlântida? Fica essa pergunta aí, né? Mas eu sei que eu tô falando besteira aqui, então deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Número 6. Sangue era remédio. Antes das batalhas, os gladiadores da Roma Antiga faziam sacrifícios aos deuses que davam força e resistência. Isso fazia com que muita gente pensasse que o sangue daqueles guerreiros tinha propriedades milagrosas. O famoso Plínio escreveu sobre o assunto e disse o seguinte, abre aspas aí, Felipe: os epiléticos bebem sangue de gladiadores como se fosse o elixir da vida. Acreditam que é melhor beber quente enquanto a pessoa ainda respira. E muitos acreditavam que essa forma aí, que esse remédio, entre aspas, dava certo. Mas isso aí é uma tremenda maluquice. Misericórdia! Meu Deus! E aí, se você fosse aí dessa época, você tinha coragem de beber esse remédio? Ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, hein? Número 5. Bruxas. Na era medieval, algumas mulheres aí que eram consideradas bruxas faziam algumas coisas bem quentes aí, digamos assim, né? Na verdade, elas tinham árvores aí que tinha pendurado aí nessas árvores alguns órgãos masculinos como mascote. Olha só que maluquice. Na conhecida obra O Martelo das Bruxas, menciona-se que as feiticeiras roubavam as bilolas dos caras aí para fazer aí, né, como mascotes. Olha só que maluquice. Nesse caso, elas colocariam os membros no ninho e os alimentariam. Então, imagine aí você uma árvore cheia desses órgãos masculinos pendurados e pior, né, sendo alimentados. Como é que acontecia um negócio desse? Não sei. O mais estranho é que essa história não surgiu do nada, viu? Na medicina existe algo conhecido como síndrome de couro. Quem sofre do problema acredita irracionalmente que seus genitais estão desaparecendo. E, como era de se esperar, a culpa disso recaía sobre as mulheres tidas como bruxa na Idade Média. Eles acreditavam que elas estavam fazendo algum feitiço para que o pinto fosse desaparecendo aos poucos. E aí, você nessa época seria um desses caras aí que teria esse problema por achar que seu negócio lá estava desaparecendo ou não? Nem deixa aqui nos comentários que eu não quero saber não. Eu só fiz essa pergunta para deixar aí no ar. Não responda aqui não. Entendeu? Número 4. Espíritos malignos na comida. Ainda hoje, nos países ocidentais, algumas pessoas fazem um corte em forma de cruz antes de cozinhar couve de Bruxelas. Apesar de haver a crença de que assim o vegetal cozinha mais rapidamente, o hábito tem outra origem. Na Grã-Bretanha medieval, acreditava-se que pequenos demônios se escondiam em meio às folhas de couve de Bruxelas. Se alguém comesse um deles acidentalmente, sofreria de indigestão
e passaria o dia todo se lascando no banheiro. Um efeito muito parecido ao provocado pelo consumo de alimentos contaminados, né? Podemos deduzir que as pessoas medievais não conheciam muito a importância de lavar bem os alimentos antes de comê-los. Assim, os cortes em cruz eram uma forma aí de batizar a couve. Ah, agora eu entendi! Número 3. Animais que nascem do nada. Na Idade Média, acreditava-se que mofo, vermes e insetos simplesmente surgiam no lixo ou por desígnios das forças do mal. Com o baixo nível de desenvolvimento da biologia na época, não é de se estranhar que tal explicação fosse tão aceita. Mas é esquisito saber que séculos atrás as pessoas consideravam que ratos também apareciam por conta própria. Isso mesmo que você ouviu. Eles pensavam, por exemplo, que o rato aparecia assim, ó, do nada na frente deles. Então é uma linha de raciocínio bem maluca mesmo, né? Mas sabe o que também não aparece do nada aqui? É o seu gostei e também a sua inscrição. Se você não clicar em se inscrever e também não clicar no gostei, não vai aparecer de nada não, meu filho. Então aproveita esse momento, clica agora aqui no gostei e também aproveita para se inscrever e pode deixar o resto comigo, viu? Durante a semana inteira vai ter vídeos incríveis com curiosidades aí bem bacanas para vocês e histórias aí incríveis também que pode deixar comigo que eu sempre vou trazer aqui para você, viu? Então, tô esperando a sua inscrição e o seu like, viu? Isso. Obrigado pelo seu gostei, obrigado também pela sua inscrição e vamos para o número 2. Bebês não sentem dor. A afirmação segundo a qual crianças pequenas não sentem dor parece um verdadeiro delírio, mas o contrário só foi provado há poucas décadas atrás. Pensava-se que o cérebro dos bebês não era suficientemente desenvolvido, por isso bebês eram operados sem anestesia e se eles chorassem, o motivo só podia ser pura e simples reação dos nervos, sem uma sensação de dor. Tinha gente ainda que dizia que os choros dos bebês durante as cirurgias sem anestesia não passava aí de manha. Ainda bem que a medicina evoluiu e o bom senso também, né? Eu fico aí com pena dos bebês que passaram aí por esses momentos horríveis. Número 1. Músicas que atraíam o capiroto. Na era medieval, algumas combinações de notas musicais eram capazes de atrair o encardido. Na Idade Média, a igreja proibia certa combinação de sons na música. O trítono é um exemplo disso. Para quem não sabe o que é um trítono, inclusive, é quando há um intervalo de tons entre as notas, pois essa combinação parecia satânica demais para a época. Quando alguém era flagrado tocando músicas com trítonos, podia acabar nas masmorras da Inquisição, e lá passavam por vários castigos, pois os inquisidores acreditavam que a pessoa estava possessa. Inclusive tem uma música aí, né, que é chamada de Trótono do Diabo, que o compositor disse que o próprio capiroto apareceu em sonho para ele e passou toda a letra da música e ele tentou reproduzir, mas não conseguiu aí fazer com tamanha maestria. Aí, se vocês quiserem um vídeo sobre isso aí, eu posso trazer aqui, né? Porque esse é assunto para um outro vídeo. É só você deixar aqui no comentário, né? Que eu vou ler e vou já produzir esse vídeo aqui para vocês, se vocês quiserem conhecer toda essa história, hein? É bem bacana. Ah, bom! Pois é, galera, a era medieval é cheia de mistérios que ainda nós vamos desvendar bastante deles aqui nos próximos vídeos. Portanto, se você não quer ficar de fora, não esqueça, se inscreva aqui no canal. Eu já tô te lembrando de novo para que você não vá embora sem se inscrever, viu? E outra coisa, eu não esqueci também aqui da palavra-chave do vídeo de hoje não, hein? Caso você tenha chegado até essa parte do vídeo, é só você comentar aí, ó, era medieval, e eu vou deixar um coraçãozinho aí no seu comentário e também responder você de forma bem caprichada, hein? Que demais! Eu separei mais 2 vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo aqui na sua telinha, ó, mais ou menos aqui. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!